Sejam bem-vindos a mais um episódio do CEMEC Talks, o podcast que traz grandes pessoas e personalidades do mercado financeiro. Hoje estou aqui com meu companheiro de liga, Guilherme Salek. E aí, Guilherme, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bom, gente? Prazer estar aqui hoje. E também estou com José Ronaldo, professor de macro aqui do IBMEC, e também o sócio-economista da Arx Investimento, Gabriel Barros. Hoje a gente vai falar um pouco sobre política fiscal e eu queria abrir aqui apresentando os dois convidados da tarde de hoje. Bom, o José Ronaldo, ele é economista com doutorado pela UFMG, experiência no setor de óleo e gás há quase 20 anos no IPEA, onde liderou estudos econômicos e estratégicos. Hoje em dia ele é sócio da Leme Consultores, é professor do IBMEC Rio, possui alguns cursos do MIT e pós-doutorado em Direito de Regulação pela FGV e atualmente também atua como colunista do Valor da Globo. Prazer recebê-lo, José Ronaldo. Obrigado, prazer meu. E também gostaria de apresentar o nosso outro convidado, o Gabriel de Barros. Bom, o Gabriel de Barros ele é sócio-economista da Arx Investimentos. Ele é ex-economista sênior, já trabalhou no BTG, na Rio Asset, com formação em economia pela UF, MBA em finanças pela UF também, e também tem um PhD de economia pela FGV, certo? Muito prazer em recebê-lo. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui. Bom, começar com a pergunta para o José Ronaldo. Então Vamos lá. José, só uma pergunta rápida para falar um pouco de carreira antes da gente tocar sobre a política fiscal. Depois de tanto tempo, né, que você assumiu no setor público e agora está no privado, como foi essa mudança para você? Quais foram os principais desafios e aprendizados ao sair de uma posição de diretor no IPEA e agora para comandar a Leme Consultoria? Bom, fiquei muitos anos no IPEA, aprendi muito, convivi muito a coisa do dia a dia do governo, prestando assessoria interna ao governo, como se fosse uma consultoria para o governo, e vivendo o lado bom e o lado ruim do setor público, a gente tendo profissionais ultra qualificados, mas ao mesmo tempo uma dificuldade de incentivo, porque os servidores recebem o mesmo, independente do volume de trabalho. Tá? Agora, por outro lado, menos estrutura, tendo que trabalhar com equipes enxutas com alta produtividade, como é sempre no setor privado, né? Mas, ao mesmo tempo, trabalhando com equipes que eu mesmo escolho, com equipes que têm um alto desempenho, então eu estou gostando muito e estou achando que é uma coisa que está me enriquecendo muito ter esse convívio no setor privado, já num nível, já num patamar de alta especialização, enfim, alta complexidade, trabalho de alta complexidade. Show. Zé Ronaldo, você queria saber um pouquinho assim, como é que foi também o seu livro, que você lançou há pouco tempo, até fui você assinou lá, bem legal. Eu queria um pouco da experiência, de como foi construir todo o livro e lançar. Eu tinha trabalhado muitos anos já com a parte de produtividade, que o Gabriel sabe bem, é o que leva ao crescimento de longo prazo, né? Então a gente vai discutir um monte de coisa de curto prazo, mas o que leva para o longo prazo é a produtividade. Fiz vários trabalhos e aí o Fábio Giambiagi tinha me convidado para escrever esse livro. Eu como sendo especialista na área e ele como a grande experiência em organizações de livro. E a gente resolveu encarar isso, fez um livro que eu acho que ficou bastante interessante, que tenta explicar o que a gente tem hoje, o que a gente poderia fazer para melhorar, porque sempre eu acho bom não só falar o problema, mas falar como que a gente pode melhorar, mesmo que essa melhora seja difícil. Então, esse livro foi um esforço pessoal, uma realização pessoal e uma tentativa de ajudar a que esse debate ganhe mais proeminência no Brasil, que a gente não está vendo atualmente, porque não estamos vendo o governo dar importância do debate sobre produtividade e eu acho que é algo fundamental da gente voltar a debater. Bom, fazendo agora uma pergunta para o Gabriel. Ao longo da sua carreira, você assumiu alguns papéis de destaque, como economista-chefe e sócio em grandes empresas. Quais habilidades assim, de liderança intelectual você considera essenciais para um economista ser capaz, né, de influenciar o debate econômico no setor privado e também na política pública, no caso, né? Tá, vamos lá. Então, eu acho que tem que ter um background bom, então boa formação eu acho que é fundamental. Tem que ter uma boa formação.
Mas além de boa formação, a gente tem que ter cabeça aberta, curiosidade, tem que buscar aprender coisas novas. A economia está sempre evoluindo, né? A gente vira e mexe, tem sempre paper novo sobre vários temas. Então tem que ter cabeça aberta, ficar acompanhando o que está saindo de novo, estudar bastante. Economia é diferente, talvez, de outras carreiras, que você acumula aquele estoque de conhecimento e aí carrega aquilo, entre aspas, pro resto da vida, né? Sim. É muito dinâmico. Então você aprende e aí vira e mexe, vão sair outros artigos com outras abordagens, com outros resultados. Então tem que continuar estudando, não dá para parar de estudar. Então tem que ter um bom background, mas tem que também ter a cabeça aberta e disciplina para continuar, né, estudando por atividade, porque tem um custo, né? Não é, por mais que pareça meio trivial, vou continuar lendo paper. Mas é natural que as pessoas se acomodarem, né? Isso em várias carreiras, acho que não só não só na carreira econômica. Então tem que continuar estudando e cabeça aberta para ver o que o dado tem que te convencer. A economia é baseada em evidências. Então, se o dado te mostrar diferente, você tem que ter cabeça aberta para ter uma outra interpretação. Então, acho que é isso. Assim, o básico é ter uma boa formação e continuar estudando, acompanhando o que está saindo aí de fronteira na literatura. Não ser enviesado, né? Em alguns aspectos, às vezes essa questão da polarização, por exemplo, às vezes a gente acaba sendo enviesado lendo algumas certas coisas e a gente não aceita receber algumas críticas. Então, acho bem importante essa habilidade de ter uma cabeça aberta, né? Com certeza. Vamos começar com o assunto de política fiscal? Vamos. Se vocês puderem dar uma introdução, então, da questão toda do arcabouço fiscal, comparar como é que era o antigo teto de gastos, para o pessoal que não entende muito sobre o assunto, a gente dá esse pontapé. Vamos fazer uma divisão aqui, então, de trabalho, né? Que economista gosta disso. Eu falo do teto, ele fala do novo arcabouço fiscal, que eu acho que fica fácil. O teto dos gastos, ele tinha várias vantagens, vários problemas, mas eu participei ativamente da discussão do teto dos gastos, então eu, digamos, era o elo que tentava defender ali dentro do governo e tinha aqueles que tentavam criticar. Claro, ele tinha limites, tinha dificuldades que eu também sabia. A grande vantagem dele é a simplicidade. Tá? Esse, para mim, é a grande vantagem. É assim, você pode gastar tanto, acabou. Então, é muito fácil, muito simples de entender, não tem discussão. Se você bateu aquele teto, não tem mais como. Então, se você quer gastar com isso, você vai ter que tirar esse gasto aqui. Você quer gastar mais com essa política, você vai ter que trocar essa política. E isso é importantíssimo para que se tenha noção de que política pública tem que ser escolhida e você tem um recurso escasso. Então, isso foi muito importante para esse tipo de discussão. Infelizmente, a gente não avançou como a gente poderia ter avançado com base nisso, né? Veio pandemia, veio um monte de coisa que atrapalhou no auge dessa discussão. A gente estava indo para esse aprofundamento dessa discussão de escolha de política pública e tal, e aí veio a pandemia, o negócio realmente atrapalhou muito, sabe? Assim, esse tipo de discussão de eficiência de gasto e tal. Então, hoje ainda tem alguma coisa, mas isso foi muito prejudicado por esse período. E segurou muita coisa. Tá? Então, mas aí passaram coisas extrateto. É verdade, porque aí você teve pandemia, teve outros problemas, mas segurou muita coisa. Quem estava ali no dia a dia da política fiscal, e o Gabriel sabe muito bem disso, segurou muito problema, porque é isso. Toda vez então tem que gastar mais com isso. Não dá, porque já bateu no teto. Aí você vai mandar o orçamento, tem o teto, ele trava. Então, o que era a grande crítica era porque quando você olhava para frente e via os gastos obrigatórios crescendo, em particular o gasto previdenciário, ele asfixiava o orçamento público e ele, uma hora, ia ultrapassar o próprio teto. Então, era inviável. Aí, o que era a ideia? Fazer a reforma da Previdência e conter os gastos com servidores para você abrir espaço para poder gastar. O gasto com servidor foi bem sucedido porque foi facilitado porque a inflação foi alta. E aí, como o salário estava congelado, você abriu um espaço aí. Tá? A reforma da Previdência foi bem sucedida, mas o impacto dela demorava um pouco, mas já sinalizava positivamente. Só que aí a gente já estava num momento que estava dando alguns atritos, porque estava chegando num certo limite da política por conta do aumento das transferências de renda, mesmo no governo anterior, com o Auxílio Brasil, etc. Então, isso já estava ruindo, já estava com algum problema
e alguma coisa ia ter que ser alterada. Havia algumas propostas, uma proposta que até o Fábio Giambiagi fez, que era de dar um aumento real, mas era uma coisa mais controlada, manter o teto, só que dar algum aumento real para você poder aumentar o gasto. Era até mais controlado, era uma coisa que manteria essa facilidade do teto, mas isso não foi mantido. Aí o Gabriel vai contar aí como é que é a nova política fiscal. Tá, vamos lá. Então, pegando o gancho do Zé Ronaldo, um dos pontos da regra antiga, né, do teto de gastos anterior, é a simplicidade, porque tem um trade-off, né, entre simplicidade e complexidade. A regra do teto era muito simples de ser implementada. Tem na literatura você vai ter várias propostas de regras mais complexas, mas aí a implementação é bem complicada, então os agentes econômicos têm dificuldade de acompanhar e medir a posição fiscal do governo. Então, existe esse trade-off que ele colocou entre simplicidade e complexidade. A regra atual, o arcabouço fiscal, ele tem vários problemas de origem e vários problemas que a gente chama de regras fiscais de primeira geração. O que é isso? É regra fiscal lá da década de 90. Um dos principais problemas é vincular a despesa à receita, que é um problema de uma regra fiscal mega antiga, ultrapassada, de primeira geração, lá da década de 90. Não se faz mais isso. Todo mundo aprendeu que você não vincula o gasto à receita. A gente faz isso tanto em emendas parlamentares, a emenda parlamentar é um percentual da receita, quanto em saúde e educação. O gasto mínimo, existe um piso, né? Um gasto mínimo com saúde e educação, e o gasto mínimo com saúde e educação é vinculado à receita. Isso é um enorme problema, porque faz com que a política fiscal seja procíclica. Todo aumento de receita vaza para esse gasto obrigatório em saúde e educação que está vinculado à receita. Então, isso tira a potência das medidas de aumento de carga tributária, por exemplo, que o Haddad aprovou em 23. Ele conseguiu aprovar bastante coisa, ajudou 23, mas no ano seguinte vaza porque vai virar gasto obrigatório de saúde e educação. Então, tem esse problema grave, básico, de uma regra de primeira geração, que se soma a outros problemas. Por exemplo, o arcabouço fiscal criou um piso de investimento público. Por mais que o objetivo seja aumentar o investimento público, quando você faz isso, né, coloca um piso de investimento público, junto de vários outros problemas, a gente acabou de falar de saúde, educação e emendas. Tem um terceiro problema, que é o governo também voltou com a política de valorização do salário mínimo, né? Isso é um grande problema, porque o orçamento é muito indexado. A cada R$1 de aumento vai aumentar a despesa em 400 milhões de reais. Então, assim, o resultado desse arcabouço é que ele produz um estrangulamento da despesa discricionária, da despesa livre, digamos assim, que não está carimbada, ao longo do tempo. Porque tudo que está carimbado cresce muito acima da regra agregada, né, que cresce de 0,6 a 2,5, né, a despesa. Essa é a regra. O arcabouço diz que a despesa vai crescer 70% da receita e o intervalo desse crescimento é entre 0,6 e 2,5. O mercado, quando olhou, ficou animadinho, né? Achou assim, 2,5 de crescimento real no máximo. Para trás, se você for olhar, a despesa cresceu nos governos do PT mais de 6% acima da inflação. 6% contra 2,5%. Parece bom, né? Só que não, né? Porque tem esse problema de inconsistência matemática da regra. Várias despesas que compõem a regra geral crescem muito acima do limite agregado. E, além disso, a regra tem muita despesa fora do teto, né? Ou seja, esse limite de 0,6 a 2,5, ele está em cima de um pote, né, de um guarda-chuva menor de gastos do que estava a regra anterior. Então, tem vários problemas, e é por conta desses vários problemas que a gente diz que a regra não é sólida e nem crível. Você não consegue manter essa regra no médio prazo. Assim, nas minhas contas, lá em 26, até ano que vem, 25, você já vai ter dificuldade de cumprir, já vai ter que estrangular a discricionária. Mas, assim, olhando o copo meio cheio, sendo bem otimista, suponha que o governo consiga empurrar esse arcabouço até 26. E 27 vai ter que ter uma nova reformulação fiscal. Então, tem muito problema no arcabouço, que eu não gosto desse nome, porque ele não é um arcabouço, né? É uma regra de gasto tupiniquim, né?
A regra que a gente inventou não existe em nenhum lugar do mundo. Então ela tem muitos problemas, ela não é sólida nem incrível, ela não resolve o problema fiscal. E em 27, no melhor dos cenários, a gente vai ter que voltar a discutir uma regra fiscal, porque ela não resolve o problema, mas assim, acho que a gente vai falar sobre como é que a gente endereça o estrutural do fiscal, né? Mas assim, a regra não é boa e não tem paralelo na experiência internacional. Só para complementar um pouco da definição da regra, o que acontece? Com o teto, essas vinculações com a Receita que o Gabriel mencionou, elas tinham caído, pelo menos saúde e educação. E aí você, para evitar a crítica, colocou um mínimo ali. Aí esse mínimo de saúde com educação é reajustado pela inflação e não pela Receita. Quando o dito novo arcabouço, que é a nova regra fiscal, concordo com ele surgiu, o governo de repente percebeu, falou, e agora voltou a vinculação. Demoraram a perceber. Foi, demoraram. E aí quando isso voltou, falaram, peraí, agora se a gente fizer a conta, porque a salvação do negócio era aumento da receita. Só que com essa vinculação, aumenta a receita, aumenta o gasto. Aumenta a receita, aumenta o gasto, aí fica aquela coisa, o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Virou um negócio que aí o pessoal começou a fazer conta até onde ia. Porque naturalmente o processo, a crítica que faziam ao teto vale para agora, porque aí agora inviabiliza. Sim. Porque você vai aumentando... e toda a regra, e aí nessa linha, toda a regra fiscal que você vincula com a Receita, igual ele falou, você tem um problema, porque daí, o que os agentes políticos fazem? Não, vamos aumentar gasto, aí a gente resolve como? Ah, não, a Receita vai ser maior. Então, como você não sabe exatamente como é que vai ser a Receita, não é uma coisa tão precisa, você acaba fazendo essas amarrações, assim. E aí... aí o déficit pode ser de tanto a tanto, começa a colocar margem, o teto era assim, é tanto que você pode gastar. Então não tem conversa. Se é 700, bateu em 701, está errado. Então você não pode nem aprovar esse limite orçamentário. Então isso ajudava muito. É claro que é ruim. O ideal, aí só para completar esse raciocínio que ele tinha falado da complexidade, simplicidade, uma regra complexa que é ótima, uma que o Tesouro chegou a propor, né, que era de limite de endividamento e tal, ela é tecnicamente super boa. O problema é que isso daí, para você fazer cumprir, é uma dificuldade enorme. Eles mesmos sabem disso. Mas a regra é muito interessante, em tese. Sim. O arcabouço atual, se me desse para resumir em 3 segundos, é um piso de gastos. O governo criou um piso de gasto e corre atrás da receita para fechar a conta. É isso. Sim. A indexação parece, como o gasto vai crescer com a receita, imagino que tem uma dificuldade muito grande para redução do déficit, porque não sobe muito aí. Se vocês pudessem comentar como que o aumento dos gastos vai impactar no déficit, existe alguma possibilidade de, assim, depois de uma reforma do fiscal, reduzir finalmente, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre o déficit, mas não entendendo exatamente os impactos dele. Então, eu queria a visão de vocês a respeito disso. E só também complementando a pergunta do Guilherme, eu também queria saber qual a importância das instituições serem sólidas, né, no desenvolvimento econômico. Eu acho que talvez isso possa se correlacionar. Aí já é uma pergunta que engloba várias outras coisas, né? Mas assim, a gente tem, eu não sei se eu estou entendendo bem a pergunta aqui, mas esse crescimento da receita, que a gente foi, como o Gabriel falou, né? O governo vai correndo atrás da receita, vai correndo atrás da receita. E aí o governo está dando muito estímulo econômico via aumento de gasto. Aí a economia cresce. Aí a receita sobe. Então parece que tudo funciona e aí resolve tudo. O problema é que não é assim que funciona. A gente partiu, aí eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, o ponto de partida já é com déficit. Para a gente sair do déficit primário, que aí para quem não conhece, o primário é antes do pagamento dos juros. Então a gente tem que pegar a dívida para pagar a despesa mesmo, não só juro. Tá? E aí a gente parte desse déficit, para a gente sair desse déficit para ir para superávit, para você ter um controle de endividamento, você vai ter que ter algum superávit primário e não déficit. O déficit ele gera um crescimento explosivo do endividamento. Então, você vai ter que fazer uma corrida em que
quem ganha a corrida é a receita, não a despesa. Só que quando você tem a receita aumentando e tem a despesa vinculada, fica difícil você fazer essa corrida aqui, a receita ganhar, porque você vai subindo esse aqui e você vai puxando o outro, entendeu? Qual que era o princípio básico do teto dos gastos? Era, bom, você vai ter a receita crescendo de acordo com o PIB e o outro travado aqui, aí ele vai naturalmente fazer essa correção de rumo. E no novo arcabouço, não, era esse aqui cresce mais rápido que esse. Só que depois o pessoal lembrou dessa vinculação e aí o negócio ficou todo complicado. E um ponto que ele mencionou que é o aumento real do salário mínimo. Esse, para mim, é o grande ponto. Então, pegando esse gancho, o aumento real do salário mínimo, por que é difícil você reduzir o déficit? O arcabouço, como a gente falou, ele não é sólido e nem crível. E aí, o aumento do salário mínimo, R$1 aumenta a despesa em 400 milhões de reais. E aí pega várias despesas, né? Praticamente 55% do gasto é com transferência de renda para as famílias. Boa parte dessa transferência está vinculada ao salário mínimo. Exemplo, Previdência. Mais de 60% dos benefícios da Previdência são vinculados ao salário mínimo. O BPC, que é o benefício para idosos pobres e pessoas com deficiência, é 100% vinculado ao salário mínimo. O abono salarial, que é um 14º salário, 100% vinculado ao salário mínimo. O seguro-desemprego, metade mais ou menos pagam o salário mínimo. Então tem uma indexação gigante no orçamento. Por isso que o impacto de R$1 é de 400 milhões no aumento de gasto. E por que é difícil você reduzir o déficit? Porque o governo tomou essa decisão de voltar com a política de reajuste real do salário mínimo, voltou com a decisão de fazer concurso público de novo, sem ter fazer o concurso público de novo e dar reajuste salarial, sem ter feito uma reforma administrativa, mesmo uma infraconstitucional que a gente chama que é projeto de lei. Não quer fazer uma mega estrutural por PEC? Beleza, tem uma por projeto de lei que você pode fazer, mais simples, politicamente mais fácil. Não vai resolver o estrutural, mas você consegue mexer em alguma coisa. O governo também não quis fazer isso. Então, eles voltaram a aumentar salário e fazer concurso público sem ter feito o mínimo de reforma administrativa. Mais o saúde e educação e as emendas que estão vinculadas também à receita e o piso de investimentos, como é que você vai reduzir o déficit? É muito difícil. O aumento de receita que você tem que ter, ele tem que ser extraordinário todo santo ano para você conseguir entregar uma redução de déficit. E tem um problema adicional que é o arcabouço, que eu não gosto desse nome, né, porque não é arcabouço de nada, é só uma regra fiscal, um monte de problema. Arcabouço é quando você revê várias regras, né, fiscais, orçamentárias. E não é isso que foi feito, né? Colocar uma regra de gasto ruim. Então eu não gosto muito desse nome arcabouço, que parece que é uma coisa sofisticada. Não tem sofisticação. Então, assim, para reduzir o déficit é muito difícil, porque você tem que ter um aumento de receita todo ano, muito ancorado em arrecadação muito forte. E o Congresso está dando sinais de que está exausto já, não fadigou o espaço para aumentar a carga tributária, né? Em 23 o Haddad conseguiu, né? O governo conseguiu aprovar bastante coisa até, uma boa parte até com a ajuda do judiciário, né? O judiciário ajudou bastante. Por exemplo, aquela medida de limitar a compensação de PIS e COFINS por decisão judicial que de longe está entregando o maior ganho de arrecadação para o governo. Então, algumas coisas o governo conseguiu graças ao judiciário, né, que tem um jogo, digamos, combinado ou favorável. O judiciário está claramente ajudando o executivo. E nem sempre foi assim. Então, assim, para reduzir o déficit, você tem que ter essa surpresa sistemática aí na arrecadação por conta desses problemas que a gente falou. Uma parte do ganho de receita vaza para a despesa. Como esse arcabouço tem problema, de forma sustentável, é muito difícil reduzir o déficit. O melhor cenário para o governo é tocar de lado, é manter o déficit flat até o final do mandato. Sim, então, a gente tem uma situação no Brasil hoje que o dólar está beirando aos 5,70. A gente tem uma situação também que tem títulos públicos pagando mais 7%, quase praticamente, né? Agora, recentemente, uma empresa teve um upgrade, né, da Moody's, e ela melhorou a nota de crédito do Brasil. Eu queria saber o que a Moody's enxergou que o mercado não enxergou. Pois é.
Essa é uma boa pergunta que eu queria fazer a eles também. Mas foi uma coisa curiosa, né? Porque o comentário era: os economistas brasileiros não entenderam. E, de fato, assim, eu diria que houve momentos em que eu ficava sem entender porque que eles não melhoravam. Porque a gente estava fazendo reformas constitucionais, várias reformas positivas, Previdência, tinha o teto, tinha... Marco legal do gás. Marco legal... Saneamento básico. Saneamento, marco da lei geral das agências reguladoras. Das ferrovias. Um monte de coisa, né? Assim, que super positiva. TJLP, o juro caindo estruturalmente, o negócio funcionando e nada. Não tinha melhora de crédito. Aí eles, não, porque a gente tem que ver se vai... Aí, quando a coisa piora, eles melhoram. Aí, realmente, ficou um troço esquisito, porque, pelo menos, assim, aparentemente o governo parece estar tentando usar isso para tentar conseguir alguma redução de gasto, etc. Mas, assim, hoje o que a gente tem é uma piora de cenário, o mercado está percebendo e está precificando isso. Então, na prática, no meu entendimento, o mercado ignorou a decisão. Sim. Esse é o meu entendimento. Eu não estou vendo movimento de entrada de capital, pelo contrário. Os preços estão piorando, os juros estão piorando. Então, eu noto que essa decisão foi simplesmente, não sei se é tão forte assim, mas aí o Gabriel me corrige aqui se eu estiver errado, mas a minha interpretação é que foi um pouco ignorado isso daí. Não, concordo. O mercado ignorou completamente o upgrade da nota. E justamente porque o que levou a Moody's, quando você lê lá a decisão, surpresa de PIB. A surpresa de PIB está ancorada num fiscal mega expansionista, né? Uhum. O governo tem gastado muito dinheiro e esse é o vento de cauda que está empurrando o PIB para cima, né? Então, assim, surpresa zero. Se você tem um fiscal tão frouxo, é claro que você vai ter PIB. E aí, o que o governo fez? Qual o tamanho da expansão fiscal? Pô, lembra que no final de 22 para 23, o governo aprovou a PEC da transição, colocou mais de 170 bilhões de reais na economia, 2% do PIB na época. Então, ele aumentou o pé direito do gasto. Se você tinha um gasto em T0, ele aumentou 2% do PIB. O arcabouço, ele vem em cima disso. Esse arcabouço frouxo que a gente falou, ele vem em cima disso, de um pé direito de gasto, 2% do PIB maior. E o que a gente tem visto mesmo com o arcabouço frouxo, em cima de um pé direito muito alto, o governo está usando artifícios para burlar, né, para bypassar a restrição orçamentária, né, com gasto por fora do orçamento. Então, assim, o governo está gastando muito. E, obviamente, isso está mantendo a economia artificialmente aquecida. Então, a decisão da Moody's, que olhou para o PIB e falou: o PIB está surpreendendo, vou aumentar a nota, foi basicamente isso. Assim, misleading, né? Assim, ele ignora que o que está por trás disso é uma insustentável expansão fiscal. Então, assim, o mercado ignorou completamente, não foi seguido pelas outras agências. Pelo contrário, o mercado não só ignorou, como está indo na direção oposta da Moody's, né? A deterioração fiscal é brutal. Se a gente for olhar a curva de juros, como o Zé Ronaldo falou, a gente está se aproximando do nível de juro real próximo do que era no governo Dilma. Né? O déficit nominal, que é o déficit primário mais o pagamento de juros, está no nível do governo Dilma, 10% do PIB. Quando a gente olha os dados de rolagem da dívida, tem um problemão. 55% da dívida bruta é sericada. E o Tesouro, como não quer pagar esse prêmio que o mercado está pedindo na curva de juros, ele não emite. Uhum. Só que ele só pode fazer isso por 7 meses. O colchão de liquidez que ele tem é de 7 meses. E aí, nesse meio tempo, o que ele está fazendo? Quando ele vai emitir, ele emite papel silicado curto. Então, está tendo uma piora do perfil da dívida enorme. Então, assim, o governo está criando um problema tão grande que só dá para você resolver se enfrentar a agenda estrutural. Se você não enfrentar a agenda estrutural, não tem como você resolver. Mas a situação é muito dramática. A gente, diferente do passado, que a gente conseguia empurrar esse problema para frente,
por conta do perfil da dívida, a gente não tem tanto tempo assim não. Tem, colchão de liquidez, aí tem 7 meses. Então, assim, em 7 meses, o governo tem que resolver o que faz com o fiscal. Se vai tocar de lado ou se vai encarar o problema estrutural. Eu acho que não tem mais tempo para tocar de lado. Com esse perfil, com o ponto de partida de dívida, com o déficit primário que a gente tem e com o grau de aversão a risco, né? A percepção do fiscal é a pior possível, está compatível com o que a gente viu no governo Dilma. Eu acho que o governo não tem mais tempo para tocar de lado, não. Beleza. Bem legal, bem legal. Você, assim, até tocou em alguns pontos da minha próxima pergunta, que é a sustentabilidade desse expansionismo fiscal que está acontecendo aqui no Brasil. E aí eu vou, já que você tocou em alguns pontos, eu vou mudar um pouquinho ela, vou botar mais um foco no longo prazo. Essas medidas de curto prazo, de política fiscal expansionista, quais são os possíveis impactos que elas vão ter no crescimento do produto a longo prazo aqui no Brasil? Então, eu diria que já tá tendo no curto prazo, porque quando a gente olha a composição do gasto, além do nível do gasto do governo tá muito alto, quando você olha a composição, é importante também olhar a composição, porque a composição, dado o multiplicador fiscal, ele bate diferente no PIB, né? O multiplicador fiscal basicamente você gasta R$1, quanto disso vira PIB. Quando você olha o multiplicador agregado, né, o governo gastou 170 bi, quanto disso virou PIB. Pode dar uma impressão pouco assertiva, mas quando você abre para onde está indo esses 170 bi, uma boa parte foi para transferência de renda. A transferência de renda do governo para as famílias, o multiplicador é alto. Está indo para investimento, o multiplicador de investimento é alto. Então, o que a gente quer dizer com isso, quando a gente fala que o multiplicador é alto? É que essa transferência de renda gera um efeito maior do que 1 no PIB. E não só a magnitude, né? O multiplicador ser acima de 1, então você gasta R$1, o efeito do outro lado é acima de 1. Mas com a persistência também é maior. Isso explica até um pouco da surpresa no PIB que a gente está vendo. Então, assim, além da magnitude do gasto do governo, a composição joga a favor de uma surpresa persistente no PIB. Uhum. Mas isso não é PIB potencial, né? Isso não muda o PIB potencial. É meio que um voo de galinha. Você consegue crescer mais por conta dessa persistência do multiplicador fiscal, mas assim, seu potencial não mudou nada, né? Você continua com um potencial aí, não sei quanto é que o Zé Ronaldo calcula, que ele tem um cálculo excelente aí de potencial. Mas na nossa conta lá, alguma coisa em torno de 1,5, no máximo 1,8, não foge muito disso. Então assim, as surpresas de PIB são porque você está pisando no acelerador no fiscal. Mas o seu potencial continua baixo. Para jogar o potencial para cima é reforma econômica. Esse é um ponto aí que eu acho que é importante complementar. Quer dizer, a gente tinha, né, a gente teve 2 crises na sequência. Uma crise grave e longa, que foi 14 a 16, que abriu um gap enorme. Então, a capacidade ociosa, desemprego enorme, persistente, muito grande. A recuperação que houve na sequência foi muito tímida, então manteve esse hiato grande por um prazo maior do que o normal. Não é normal isso, normal é depois ter uma recuperação e aí cobrir esse gap, não aconteceu. E aí quando estava começando a cobrir o gap, veio a outra crise e bum, jogou de novo para baixo. Aí, em 2021, eu escrevi um texto, inclusive, assim, fazendo exercícios de simulação de quanto tempo que esse gap ia demorar. E aí, enquanto você tem esse gap, enquanto você tem essa capacidade ociosa, você pode crescer mais. E aí, parece que está tudo ótimo. Esse é o problema, gera uma ilusão. E como o gap era muito grande, deu para crescer bastante acima do potencial. Todo mundo, tá vendo? Os economistas são todos idiotas, porque não prevêem. Aí eu vi economista falando uma coisa que eu fiquei surpreso, que assim, dado que a gente errou para baixo, a gente vai continuar errando para baixo. Eu falei, mas por quê? Na verdade, é o contrário. A gente errou para baixo, ou seja, a previsão nossa era pior, porque a gente esqueceu que o governo estava dando um choque fiscal tão grande e que havia capacidade ociosa para crescer. Aí as coisas continuaram por alguns anos, porque esses aumentos de gastos foram 22, 23, 24, em grande proporção.
porque é bom lembrar que no final de 23 teve também os precatórios, que foram 80 milhões, né? E aí juntou isso tudo, com aumento de salário mínimo e mais por aí vai, fora os que foram em 23 que ele já mencionou. E aí você teve realmente um impulso fiscal muito grande, que esse é o nome que é dado. Tinha espaço, cresceu. Agora nós chegamos no limite. Aí pode ser o meu indicador, do Banco Central, de qualquer um, que vai dar lá que ó, não tem mais espaço fiscal. Hiato, né? Não tem mais hiato. Aí para você crescer, você vai ter que aumentar a capacidade instalada, aumentar a produtividade, que era aquele ponto que a gente estava discutindo. Não tem aumento de produtividade, não está tendo isso. Aliás... Pelo contrário, né? Pelo contrário. E, aliás, é até um ponto, né? Que a gente está aumentando o salário, aumentando isso, só que não está aumentando a produtividade. E aí, quando a gente olha lá para o aluno de economia, isso é particularmente interessante, porque a gente sempre faz aquela associação da produtividade marginal do trabalho com o salário. E, na verdade, a gente está tendo uma produtividade que não está aumentando e o salário que está aumentando. Esse negócio, essa conta não fecha, né? Então, a gente teve um monte de surpresa positiva que a Moody's achou que isso era o suficiente. Só que, será que vai continuar? Eu estou estou projetando para o ano que vem um PIB que, se o agro vier bom, igual a Conab está falando, pode vir 2%. Mas isso se digamos, a gente não tiver essa crise aí que pode ocorrer, né? Sim, vocês comentaram bastante dessa questão do que pode acontecer com o Brasil, você até falou dos 7 meses, e eu queria até perguntar para vocês a questão de que em 2029 a gente até viu uma carta da Arx falando que o Brasil chegará a uma dívida bruta dividido pelo PIB, né, de 93,9%. Né? Como vocês enxergam isso? E quando se o Brasil, né, chegar nesse ponto que está caminhando para chegar, como que vai ser o comportamento dos políticos? Eles vão estar sendo pressionados para tomarem políticas fiscais mais conscientes, podemos dizer assim? Queria saber um pouco da visão de vocês em relação a isso. Então, a minha percepção é que, infelizmente, o Brasil só aprova reformas quando a gente está próximo de pular do precipício. Tem que piorar. Está caindo dele, né? Tem que piorar no nível tão grande, porque aí tem o wake-up call, né? O pessoal dá uma sacolejada lá, tem que aprovar alguma coisa, senão o país vai pro saco. Infelizmente é assim. O Brasil não tem a cultura de, quando está tudo bem, quando você está no ciclo positivo, você faz as reformas e se prepara para o downside, né? Se prepara para o ciclo negativo. A gente espera, a gente torra o dinheiro no ciclo positivo, quando vem o ciclo negativo, o pessoal vai postergando, chega uma hora que não tem como postergar mais, aí faz alguma coisa. Isso agudiza, né, o ciclo econômico, esse é o problema. Então, por mais que a projeção é horrível, né, é de praticamente insustentabilidade da dívida pública. Mas apesar disso, os políticos, o termômetro de Brasília é o dólar, né? Se o dólar se deteriorar muito, se o real, né, o BRL se deteriorar muito, a taxa de câmbio, esse sim é o sinal. Você pode ter a curva de juros subindo dia sim, outro também, que não faz muito preço. Os caras não olham muito isso, eles olham muito taxa de câmbio. Então o termômetro é a taxa de câmbio. Infelizmente. Porque isso você tem que ficar piorando, né? Você tem que ter uma deterioração contínua para que os políticos se deem conta de que tem que ter algum delivery. E isso agudiza a piora dos fundamentos macro. Mas então, assim, a projeção da dívida é bem ruim. O Brasil já tem um ponto de partida de dívida muito alta. Quando a gente compara a dívida do Brasil com os outros países emergentes, é muito alta. E não só muito alta, é muito cara. Né? E como a gente está em déficit primário, o Zé Ronaldo falou no começo, a gente tem que sair de um déficit para superávit, né, para estabilizar essa dívida que já é maior do que os nossos pares. Qual é o tamanho dessa virada? Então, vamos botar aqui na conta, uma conta rápida. A gente está com déficit de 1% do PIB. E a gente tem que fazer um superávit de 3%. Então, a virada de 4 pontos, né, de menos 1 para 3, 4 pontos percentuais do PIB. Isso aí vai dar um pouco mais de 400 bi. Não tem como você fazer isso só pelo lado da receita, né, que é a estratégia do governo, né? O arcabouço fiscal, entre aspas, ele só foca na receita.
Não tem nada pelo lado do gasto. Nada. Mesmo o pente fino que o governo anunciou, que é o mato alto, deveria ser muito fácil, eles não estão entregando. Né? Prometendo 26 bi de economia, entregaram 3. E olha lá, tem um problema enorme de transparência até, sobre quanto é que está gerando de economia. Mas não tem como você fazer toda essa virada pelo lado da receita. Por isso que o mercado cobra tanto que o governo ataque o gasto. Mas o governo não quer atacar o gasto. Né? Eu brinco que tem uma preferência revelada. O governo não... A preferência revelada é: eu vou fazer ajuste em cima do andar de cima. Então, é aumentar imposto sobre as empresas, sobre os ricos e por aí vai. Só que é inviável, né? Você aumentar em 400 bi, você fazer essa virada fiscal de 400 bi unilateralmente. Então, assim, vai dar errado. Como a experiência internacional já mostrou, quando você tem uma estratégia unilateral, dá errado. Então, assim, para segurar essa trajetória ruim de dívida que a gente mostrou lá na carta macro, você tem que ter uma abordagem equilibrada entre receita e despesa e atacar um problema estrutural. Não adianta tocar de lado, né? Empurrar com a barriga, que infelizmente é o que o governo está fazendo. Porque o tamanho da virada é grande demais, né? A gente tem uma dívida não só grande, cara, como com prazo curto. Esse é o outro elemento que piora a gestão da dívida. Ela tem um prazo muito curto e que está diminuindo, né? Porque é isso que ele falou. Quando você não quer chancelar uma taxa de juros alta, aí você para de emitir. Aí sobra dinheiro no mercado, aí o Banco Central tem que fazer a operação para diminuir a liquidez. Aí na prática significa ficar com a dívida mais selicada, como o mercado fala. Então, no fundo é isso que acaba acontecendo. Esse dinheiro não pode ficar sobrando lá. Então, ele para colocar aquela meta Selic adequada, ele tem que enxugar a liquidez e aí ele acaba diminuindo ainda mais por meio de operação compromissada, que tem prazo curtíssimo, diminuindo ainda mais o prazo médio da dívida e aí a gente chega nessa situação. Para a gente ter essa virada tão grande, é por isso que eu sempre acho que a gente tem que ficar olhando para frente. Eu já fiz esses exercícios de dívida, atualmente não tem feito mais, o Gabriel faz, é o óleo dele, então esse exercício de dívida é fundamental. O óleo dele, o Mansueto, essa turma toda, quanto é que a gente chega? Aí você faz aquela conta, quanto tem que crescer a receita, quanto tem que crescer a despesa, e aí se você não sinaliza com corte de despesa, pelo contrário, com aumento, aí realmente você tem que ter um aumento de receita tão fabuloso, que aí você tem que contar com um PIB tão gigante, que aí vira aquele tipo de solução que eu já vi alguns professores falarem, lá na época da reforma da Previdência, que era assim: não temos problema da Previdência. Por quê? Porque basta que o PIB cresça 5% ao ano que está tudo resolvido. Bom, faltou explicar como é que eu vou fazer para crescer 5% ao ano, né? Aí a gente volta lá para as condições de longo prazo, de crescimento do Brasil. É chato, mas é a verdade. É a verdade. Quanto que a gente consegue crescer? Tá? Aí se é 1,6, 1,7, 1,8, 2, mas muito mais do que 2, acho muito difícil. Tá? Acho muito difícil. Dadas as condições atuais, eu diria que está entre 1,5 e 2. Tá? Uhum. Crescimento potencial hoje. Com boa vontade. Sem crise. Tá? Agora, muito mais do que 2, para a gente atingir assim, de 2,5, você tem que ter uma boa vontade enorme, em termos de produtividade e tal. Então, realmente, aumentar muito. Agora, por exemplo, no meio dessa confusão toda, falar em isenção de imposto de renda até R$5.000, eu acho realmente um passo muito complicado, porque você precisa desesperadamente diminuir o déficit. Se você fala de uma medida que vai reduzir a receita em 45 bilhões no ano, e aí tenta uma medida que pode vir a gerar um aumento de receita de 40, se tudo der certo, a única medida que você teria para aumentar a receita, você está queimando ela já, né? Se der certo, tá? Porque você tem que contar que esse muito rico não vai tirar o dinheiro daqui. Que nem sei se é verdade, tá? Vamos ver. Não, bem legal. Só tocando um pouco então no assunto de produtividade, o Zé Ronaldo vai saber falar disso, assim, eu vejo que, como vocês falaram, o gasto em educação obrigatória indexado à receita, e eu não vejo isso surtir muitos frutos no sentido de, assim,
a produtividade do capital humano aqui no Brasil parece muito baixa em comparação com os países mais desenvolvidos. E aí eu queria a resposta de vocês de como que a gente pode melhorar isso, como que isso faz parte da resposta para o problema de produtividade aqui no Brasil. A gente tem um problema seríssimo houve uma melhora muito grande da escolaridade, se a gente olhar os indicadores, uma melhora muito boa, principalmente a partir dos anos 1990. A gente tinha uma situação péssima, ridícula, comparada com países do mesmo nível de renda. E aí isso foi atenuado, a gente aumentou muito a escolaridade, porém isso não está gerando tanto ganho de produtividade quanto a gente imaginava. Várias explicações para isso, a qualidade é a principal, então a gente tem um problema de qualidade muito grande, você tem uma evasão muito grande no ensino médio, então agora está sobrando vaga, mas o pessoal não para lá. Tem falta de atratividade, falta de, digamos, objetivo naquilo ali, que em vários países é assim, ou o cara vai para depois ir para o ensino superior, ou ele já vai fazer com ensino técnico, alguma coisa já mais voltada para o mercado de trabalho. Aqui fica essa coisa do ensino médio generalizado, tal, o que a gente tem que fazer, enfim, tá uma discussão até hoje sobre um novo ensino médio, ainda em discussão, agora finalizando, enfim, e um aumento muito grande de investimento em ensino superior, sem foco também no mercado de trabalho, né? O que você precisa no mercado de trabalho? Quais habilidades você precisa? Quais profissões? Isso não é levado em consideração, é decidido autonomamente pelas universidades, sem nenhuma necessidade de, no caso das públicas, de justificar por que você está abrindo vaga numa área e não em outra, e não fechando alguns cursos que não têm demanda nem pelo mercado nem de aluno, que são coisas que poderiam aumentar a efetividade dessa escolaridade e, por consequência, gerar um aumento da produtividade do capital humano. Então, nesse sentido, que eu acho que vale a pena complementando, é que tem um ponto da qualidade que o Zé Ronaldo falou. A qualidade é muito baixa, né? E aí, cruzando a qualidade muito baixa com as decisões de política pública que a gente já tomou, a gente está colocando cada vez mais dinheiro em educação. Apesar da demografia mostrar para a gente que o Brasil vai passar por um envelhecimento demográfico muito rápido. Se você pega as projeções demográficas lá do IBGE, a gente vai envelhecer muito rapidamente. Por que isso é relevante? Porque você vai ter uma pressão de gasto por saúde, não por educação. E aí, se você mantiver o gasto nominal com educação parado, o gasto por aluno vai subir, né? Porque você vai ter cada vez menos aluno. Então, só de manter o gasto parado, que não é o que a gente está fazendo, a gente está aumentando o gasto, já deveria aumentar o gasto per capita e isso ser suficiente para você melhorar, para ter alguma entrega, melhorar a qualidade. O problema não é, como o Zé Ronaldo falou, não é de gastar pouco, é de gastar mal, né? A qualidade do gasto é muito ruim. Então, mas a gente está indo na contramão, né? A gente está aumentando o gasto sem focar na qualidade. Então, é difícil você conseguir endereçar um problema de produtividade. É só pegar, assim, qualquer estudo simples que a gente vê aí, pega o quanto que o Brasil gasta com educação pelas notas do PISA, por exemplo, não tem resultado. Então, assim, a qualidade é muito baixa. Então, não é um problema de volume de gasto, é um problema de qualidade do gasto. Só que aí você tem que atacar de outras formas, né? E aí é mais difícil, né? Difícil no sentido de policy, né? De execução de política pública. Tem que ter um governo disposto a encarar esse problema de frente. Só transferir o dinheiro é sempre mais fácil, mas não resolve o problema, que é o que a gente está fazendo. Né? O governo aprovou, o Congresso aprovou a complementação do Fundeb, né, da União, se não estou enganado, para 23%, era 10%, vai para 23%. E sim, tem nenhuma correspondência com qualidade, a maior parte disso vai para salário de professor. Então, assim, falta a qualidade da política pública. Só que virou meio que vaca sagrada. Você não pode falar de saúde, educação e políticas sociais no Brasil. São 3 vacas sagradas. Se você falar, você, né, xingam, entre aspas, você de neoliberal, você é contra os pobres. Então, assim, virou meio que vaca sagrada. O debate está interditado, infelizmente. Mas tem um monte de problema
nas políticas de saúde e educação e também sociais. Mas, infelizmente, o debate está interditado. Né? Mas tem muito problema, daria para ter mais delivery, a gente precisaria atacar, a gente precisaria conseguir conversar sobre esses problemas de desenho de política pública de forma transparente, mas hoje, infelizmente, está interditado. Bom, Guilherme, gostaria de fazer alguma pergunta para a gente ir para a nossa dinâmica ping-pong? Não, para mim, todas as minhas dúvidas estão sanadas. Eu acho que vocês hoje deram uma aula aqui para o público, ainda mais nessa questão de política fiscal, explicou muita coisa que estava entre linhas, né, nos jornais, nos noticiários, e agora a gente queria partir para uma dinâmica ping-pong, né? Então a gente vai fazer uma pergunta e vocês vão responder assim de uma forma dinâmica. Queria perguntar primeiro um artigo sobre economia que vocês recomendam para o público. Bom, o artigo, eu colocaria um artigo do Solow de 1957, que é o artigo clássico de crescimento econômico, que é sempre bom voltar aos clássicos aí, ver que ele mostra que o crescimento vem do aumento da produtividade. Pô, excelente dica. Eu acho que para complementar, para ser um pouco diferente no sentido de esse é bem raiz, né? Economia raiz, que o Zé Ronaldo sugeriu, excelente sugestão. Eu vou sugerir algo básico, mas que acho que tem seu valor, que é ler o Solow, ler o artigo 4º do FMI. Ele tem lá a radiografia dos problemas estruturais dos países, então vale a pena ler porque você consegue casar a leitura do Solow com que é uma coisa mais estrutural, com uma coisa mais conjuntural, que também ataca os problemas estruturais. Então, acho que fica uma boa combinação. Artigo 4º do FMI. Legal. E agora uma recomendação de livro. E José Ronaldo, por que você vai recomendar o Porquê as Nações Fracassam? Bom, primeiro que acabou de ganhar o Nobel, né? Sim. Então a gente tem que prestigiar aí, ganhou merecidamente, no meu entendimento, e eu acho que ele é uma leitura muito interessante que ajuda até o próprio estudante de economia a se interessar pela leitura de economia. Porque ele traz assim, um olhar para história, etc., totalmente diferente do que você estudou na escola, e aí eu acho que ele é bem interessante, Why Nations Fail, e porque ele olha para o maior problema que é, por que uns ficaram ricos e outros não? Tá, boa. Então, eu acho que eu poderia indicar, obviamente, o livro do Zé Ronaldo, do Jean Biagi, de produtividade, que é excelente referência, mas para não parecer que a gente combinou, eu vou indicar um também de produtividade, mas do Ibre, que foi escrito a várias mãos, que chama Anatomia da Produtividade, que é bastante bom também. De novo, vai na mesma linha do livro do Zé Ronaldo e do Jean Biagi, que vai dar uma mergulhada boa também sobre esses problemas de produtividade baixa no Brasil. Show. E agora uma anti-recomendação de livro. Tipo, não percam seu tempo. Então, se eu posso começar? Claro. Se vocês não quiserem falar um livro específico por algum motivo, pode ser um gênero, assim. Não, eu posso falar sem problema nenhum. Eu acho que não precisa perder tempo lendo O Capital do Piketty. Pô, eu tinha preparado mesmo. Pô, coincidência boa. Agora... Não precisa perder tempo, porque assim, é basicamente um livro contra o capitalismo, né? Contra a geração de riqueza, o problema do mundo é o capital. Então, é pouco útil, acho que assim, é completamente indispensável. Eu vou adicionar uma coisa, tá? Porque eu tentei ler, mas não consegui. Porque ele é chato, ao contrário do livro do Acemoglu, que é um livro super bem escrito e interessante, você fica ligado naquela leitura, é um livro chato, demorado, longo demais, e que você pode pegar o argumento dele, tem uma base de dados que é interessante de entender a discussão, no artigo. Pega o artigo, sim. Eles têm um artigo lá que é bem feito e tal, lê aquele artigo que você vai estar entendendo o que é o ponto deles. E acabou. Ao invés de ler 700 páginas. Show. E agora, qual foi o melhor conselho financeiro que vocês já receberam? Bom, no Brasil, para mim, o melhor conselho é assim, seja conservador e invista em renda fixa, porque aqui com esse governo fazendo o que faz, a gente torna a vida muito difícil de quem está querendo investir em coisa com mais risco, porque realmente pagando o juro real que a gente paga, e o juro real que a gente paga não é porque o mercado quer, é porque, na verdade, o mercado financeiro, para o mercado financeiro, ele vai ter muito mais demanda por
Quanto menor o juro, melhor. Porque ele vai poder ousar mais em coisas mais arriscadas e, na verdade, você tem aí o governo jogando a taxa de juros lá para cima por causa do risco. Para o mercado, quanto menor os juros, melhor. Ao contrário do que muita gente fala. Mas eu diria que, assim, cara, conselho... eu não vou nem dizer financeiro, assim, é meio não se deslumbrar, né, com as coisas, assim, cabeça aberta, não se deslumbra. Entrou no mercado financeiro, não se deslumbra, entendeu? No fundo é resiliência, disciplina e humildade, para você ir aprendendo sempre, não ficar achando que depois de ter lido 2, 3 livros, você virou mais inteligente que todo mundo. Você deu um passinho, né, subiu um degrau. Então, assim, ter simplicidade e não se deslumbrar com as coisas, não. Assim, as coisas são mutáveis, então é ter um pouco de humildade e ir aprendendo sempre. Acho que esse é o conselho para a vida, assim. Independente de não só a parte financeira, mas também na vida como um todo. Legal. Essa é meio polêmica, mas para encerrar com chave de ouro, se vocês pudessem implementar uma única medida econômica, qual seria? Tipo, hoje em dia, na política brasileira. Pergunta difícil, né? Uma só. Eu tenho uma. Eu tenho uma que foi da época que você estava lá. Que parece uma única. Uma bala só. Isso. DDD. É o projeto DDD. Desvincula, desindexa, desobriga. Porque, assim, a gente falou no começo, né? O grande problema do qualquer aqui do país é o fiscal. E o problema do fiscal é que você está... 95% do orçamento está carimbado. Então, assim, você só tem uma bala... Desvincula, desindexa e desobriga. Orçamento base zero. Zero jogo. É uma bala de bazuca, hein? Aí você pegou, você foi... Eu tava pensando numa coisa mais simples, tá? Essa bala de bazuca é óbvia, tá? É a mais... Mas se eu tivesse que ser... Então, para eu diferenciar um pouco, se eu tivesse que mirar uma coisa menos ampla, porque é óbvio que essa aí... Sim. Né? Trabalhei muito tempo com isso. Seria o fim dessa política de melhora, de aumento do salário mínimo. Realmente, eu acho que se você pensar em qualquer coisa que é a mais rápida para causar, se você quisesse que o mercado melhorasse do dia para a noite, eu não vou mais dar aumento real do salário mínimo. Pum! O mercado já na memória melhorava. Essa seria bala de prata mesmo. Não é que resolveria tudo, mas ia mudar completamente o viés. E tem uma outra que assim, não é muito econômica, é mais política, mas que acaba tendo relação, tem vaso comunicante, né? Que não sei se o Zé Ronaldo concorda, mas assim, acabar com a reeleição no Brasil. Assim, tem que acabar com a reeleição no Brasil é um câncer. Você tem um governo responsável que arruma as contas, a gente viu isso, né, de 2017 a 2022. O governo arruma as contas, depois vem outro, afrouxa. Você fica nesse ciclo perverso. Então, assim, o incentivo é muito errado do cara, no final do mandato, fazer todo o oposto. Ele faz tudo que ele fez no começo, menos né? Sinal oposto, para poder se reeleger. Então, assim, eu acho que é não econômico, mas acaba tendo repercussão econômica porque o incentivo muda de aprovar as reformas. É acabar com a reeleição. Tem que acabar com a reeleição no Brasil. Isso mudaria muito o incentivo para aprovar as reformas estruturais. Pô, gostaria de agradecer agora os convidados que vieram, José Ronaldo, Gabriel. Acho que foi uma aula, foi muito legal o episódio. Gostaria de agradecer também o companheiro aqui, Guilherme, também membro aqui do SEMEC. Gostaria de agradecer nosso cameraman, Guilherme, tá aí. E também o nosso querido Augusto, que sempre participa aí com a gente, dando aquela força. Então é isso. Muito obrigado. E é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa um like aí. E, bom, muito obrigado pela participação de vocês novamente. Obrigado, gente. Obrigado a vocês.